Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha a gente aqui num cafezinho da ativação, maravilhoso, gostoso. E é um prazer muito bom, um prazer magnífico poder nessa manhã, nesse café da ativação, poder não só falar uma dosinha para você, mas para a gente podermos nesse domingo gostoso começarmos aqui fazendo o que realmente importa, que é trazer esse café da ativação com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de ativação sobre você, sobre a sua vida, a sua família. Então, domingo, primeiro dia da semana, um dia maravilhoso, né? Segundo o nosso calendário, é o primeiro dia da semana e é um dia maravilhoso, que é um dia para começar bem, é um dia para começar de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, ativando nas suas áreas da sua vida. Então, a gente hoje escolheu esse momento especial para poder, juntamente com você, falar um pouquinho sobre autoconhecimento. E nós não vamos segurar você muito aqui nessa live, não. Por quê? Porque eu quero que você fique aí sempre com gostinho de tomar mais um cafezinho comigo, que por sinal tá muito gostoso. Cafezinho bom, um cafezinho para você poder despertar. E falando em despertar, por que não despertar você nas áreas da sua vida? Por que não despertar você na sua vida, no seu cotidiano, em cada momento que você vai vivendo? Esses dias têm sido dias de muita reflexão, de muito conhecimento, de muita busca de conhecimento. E esse conhecimento não é só um conhecimento para saber sobre as coisas, mas o principal conhecimento que eu tenho buscado é saber sobre mim mesma. Então, como sempre eu falo, faça por você o que só você pode fazer por você mesma. E só eu posso fazer isso, só eu posso buscar o autoconhecimento, só eu posso saber. Estou feliz aqui de receber vocês, já está aí a Ana, já está a Estela e também a loira Thalita, tudo bem, bonitona? Sejam muito bem-vindas a essa live maravilhosa, aonde eu quero ativar você em alguma área da sua vida que é necessário você ter essa ativação. Mas a ativação principal que eu acredito que cada ser humano, cada pessoa precisa receber na sua vida é de autoconhecimento. Porque se você não tem um autoconhecimento, se você não se ativa se conhecendo, sabendo quem é você, como você funciona, não tem como você sair do lugar, não tem como você chegar ao próximo nível sem você saber como é o seu funcionamento, como você entende, como você pensa, como você fala, como você enxerga, como você sente. Então é necessário sabermos isso, é necessário entendermos como funcionamos. Então é muito importante que você aprenda para que você também possa levar isso a outras pessoas. Levar a outras pessoas como? Não falando, mas com o seu comportamento. Essa é a busca mais poderosa que um ser humano pode fazer. É a busca mais poderosa, é saber como funciona você. Quais são os seus comportamentos diante das coisas que vêm acontecendo no decorrer da sua vida. Como é que você vai tratar isso, como é que você vai lidar com isso e o que você vai fazer. Quando eu fui começar a buscar essa busca pelo autoconhecimento, ativar-me na minha vida, fazer uma ativação dentro do que me conheço por pessoa, foi algo assim bem dolorido, bem doloroso mesmo. Foi um momento da minha vida onde eu tive que fazer muito investimento, e investimento físico, investimento emocional, investimento financeiro. Então a gente, para buscar isso, eu gosto muito de uma mensagem que ela se encontra num dos maiores best-sellers do mundo, que é a Bíblia, e ela fala assim, que se você não tem o conhecimento, busque a sabedoria, melhor dizendo, busque a sabedoria. Se você não tiver aonde achar, compre ela, pague por ela. É mais ou menos assim que diz o texto. Pague por ela. E isso é bom quando você busca esse conhecimento e essa sabedoria para você poder chegar aonde você precisa chegar. Primeiro passo para o autoconhecimento é uma coisa que a gente precisa entender e compreender bastante.
Durante essa semana, estudando mais para poder trazer aqui um conteúdo muito bom para você, eu fiz várias escritas, só que eu entendi durante esse período de tempo que eu preciso saber sobre o funcionamento verdadeiramente de como funciona o meu cérebro. Então nós somos conhecidos, como muita gente fala, como animais racionais. Então vamos pegar aqui só a parte do racional. Essa parte do racional é uma parte muito importante que a gente precisa ter sobre a vida da gente, de entender como funciona, como é a funcionabilidade do racional. Então o racional é tudo que eu penso racionalmente. Tudo que eu penso, como que eu vou dizer assim racionalmente, com intensidade. O que eu falo de intensidade? Já parou para você pensar que quando você está naquele momento de muita dificuldade, que você quer achar uma saída, aquilo se intensifica dentro da sua mente de uma forma muito mais ativa do que pensamentos que você vai pensando o tempo todo. Você pensa o tempo todo, você tem pensamentos o tempo todo. Quando você dorme, que você sonha, é um pensamento também que está surgindo ali através do sonho. Você está fazendo qualquer tipo de trabalho, você não consegue estar com a sua mente parada. Aí você fala, não, eu não penso nada. Não, você está pensando. Mesmo que você coloque uma música para tocar, mesmo que você esteja assistindo um filme, e é muito interessante quando você está assistindo um filme, porque quando você está assistindo o filme, você está dentro daquele filme, e dentro desse filme que você está dentro, você consegue entender e compreender aquela mensagem do filme. E essa mensagem do filme que você compreende é por quê? Porque você está raciocinando sobre o enredo que está tocando ou que está passando naquele filme. Se for uma música, também sobre o enredo da música. Se ela fala sobre paixão, se ela fala sobre, como as pessoas falam aí, uma pessoa que tá corna, se ela fala sobre você ser sensual, se ela fala sobre romantismo. Então você pensa naquilo, você internaliza aquilo dentro de você, porque você ouviu. Então, vamos agora falar. Eu falei de 2 sentidos aqui. Falei da audição, de você ouvindo, e falei também da visão, você vendo algum filme e ao mesmo tempo ouvindo. Então, o que a gente precisa entender para começar aqui? Que os nossos pensamentos, eles serão criados, eles serão formados de acordo com aquilo que eu recebo. Deixa eu colocar minha bolha aqui. De acordo com aquilo que eu recebo, certo? Esses pensamentos, essa ideia, ela vai ser gerada de acordo com aquilo que eu recebo. Então a gente vem no longo da vida, racionalmente, recebendo informações. Por que eu falo racionalmente? Porque eu tenho aqui o Pingo, eu tenho a Meg, eu tenho o Ted, e os meus animais, eles estão vivendo aqui junto comigo. E eles estão recebendo essas informações daqui do que está acontecendo, mas não é racional, não tem um entendimento em cima daquilo que está recebendo, dentro do convívio da vida que você vai vivendo. Então o que eu quero que você entenda aqui? Que a nossa mente, ela trabalha em 2 esferas, na racional e na emocional. A mente trabalha nessas 2 esferas. E isso é uma coisa que a gente já está ouvindo, que os coaches da vida falam, que os terapeutas falam, que os psicólogos falam, que os cientistas falam. A gente está ouvindo isso praticamente durante um bom tempo aí. Já vem aí quase chegando a uma década que a gente está ouvindo isso. Porque eu vou falar de uma década a partir de mim, tá? 2027 vai vir para a minha pessoa entender sobre isso. 10 anos de que eu venho estudando sobre essa parte da minha mente, de como meu cérebro funciona, de como minha mente funciona, de como meu emocional funciona. Então, para mim, vem 10 anos aí. Então, a partir de mim, já tem 10 anos que eu venho debaixo disso, ouvindo sobre isso, falar sobre isso. Mas o que é importante, o que eu quero trazer para você hoje aqui a respeito disso? Nas 2 funcionalidades do cérebro. Para que você seja ativado nesse cafezinho que a gente está fazendo aqui, o café da ativação, nessa live do café da ativação. Eu quero que você entenda que esse racional que você tem não é o que leva você aos lugares, não é o seu racional. O racional é você ter o entendimento, eu entendi, eu peguei,
eu compreendi. E aí vem até uma coisa interessante lá, você vai lembrar da sua época, quem já terminou os estudos aqui vai lembrar da sua época de escola, que você vai fazer, o professor está ensinando, você fala, peguei. Quando você chega em casa, você não lembra mais daquilo que você pegou. E aí vem de novo, eu tinha muita dificuldade com isso, por ser dislexa, e eu tinha essa dificuldade de ter a compreensão do que o professor falou depois que eu ia embora. E aí, hoje, na minha vida adulta, eu entendo o que é que estava acontecendo naquele momento comigo. Então, o que eu quero que você entenda? Temos duas funcionalidades, a racional e a emocional. A racional, ela vai trabalhar e ela trabalha na parte do seu cérebro aonde você recebe as informações. Então ela trabalha no seu consciente. Racional trabalha no seu consciente. Você está consciente naquele momento que você está assistindo o filme, você está consciente no momento que você está ouvindo a música, você está consciente no momento que você está na conversa que você está tendo com alguém, você está consciente quando você está até tendo uma DR com alguém, ou uma discussão, na faculdade quando você está aprendendo, você recebe isso no seu consciente. Mas o que acontece, que é uma coisa muito importante, que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender e saber, que é uma coisa que não é passado para a gente. Dentro do seu consciente existe, que é da sua mente, existe o seu subconsciente. E no seu subconsciente está trabalhando a sua parte emocional. A sua parte emocional, ela trabalha no seu subconsciente. E é tão interessante que o emocional, ele é o que cria. Ele é o que cria, ele é o nosso co-criador. Eu falo co-criador porque as coisas estão já criadas e a gente co-cria através daí. São as ideias que vêm. Mas como que eu faço? Se eu sei que o meu emocional é aquele que cria, como que eu posso criar alguma coisa? Porque vamos colocar assim, tem gente que é muito emocional. Eu gosto sempre de falar assim que eu sou lúdica, né? Sou muito lúdica, eu fantasio muitas coisas. Eu vou assistir o filme, eu vou dentro do filme, eu fantasio aquele filme. Quando você está contando alguma história para mim, eu estou fazendo caras, bocas, expressões, porque eu sou assim. Esse é meu perfil. E isso é muito legal. Mas por que, Tânia, que se eu tenho meu emocional tão ativo, eu não consigo criar? E aí, quando eu falo criar, você vai abrir um leque aí na sua vida. Porque a vida ela tem 12 áreas. E aí você fala, eu não consigo criar, eu não consigo ter uma ativação de criação na minha parte amorosa. Eu não consigo ter uma ativação de criação na minha parte financeira. Eu não consigo ter uma emoção de ativação na minha parte profissional. E assim nas áreas da vida. Por que essas coisas acontecem? Aí está o segredo e a cereja do bolo. Algo que a gente precisa entender, compreender de uma profundidade muito grande. Que é o quê? Né? Que a gente precisa saber que a nossa parte emocional, ela realmente funciona. Vamos pegar agora aonde é que ela anda funcionando na sua vida. Preste muita atenção nisso. Aonde é que a sua parte emocional funciona na sua vida? A sua parte de criação. Como que eu consigo fazer com que aquilo realmente venha à tona? Você faz isso o tempo todo. E o tempo todo isso está acontecendo com você mesmo. O tempo todo isso está acontecendo com você. E o que é? Você consegue todos os dias, tem gente que do momento que acorda até o momento que vai dormir, proferir palavras poderosas de transformação. E aí a transformação, a gente sempre fala, transformação para algo que é maravilhoso, para algo que é grande, que é onde eu vou chegar naquela parte tão linda. Não, mas a gente consegue fazer isso para o negativo. E a maioria das pessoas fazem isso para o negativo. E aí eu vou falar de uma parte que mexe com muitas pessoas, que é a parte financeira. A parte financeira é a parte que deixa as pessoas mais, como que eu posso dizer, mais
produtivas do que em qualquer outra. Você consegue co-criar dívidas de uma forma incrível, Você consegue co-criar problemas financeiros de uma forma incrível, extraordinária. O que acontece? Veja bem. Quando a gente começa a falar, meu Deus, como eu tenho conta para pagar. Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Meu Deus, como eu tenho conta para pagar. O que eu coloquei? Eu queria que você escrevesse aí, se você tá me acompanhando, tá pegando esse raciocínio. O que foi que eu coloquei quando eu usei essa palavra? O que eu coloquei nisso? Quando eu falei, eu fiz, meu Deus, como eu tenho conta para pagar. Veja bem, eu falei, eu fiz uma expressão de encher o peito, eu respirei profundamente, fiz um gesto e usei a palavra maneando a cabeça. Toda essa linguagem que eu passei para vocês foram negativas. Todas essas linguagens foram negativas. Eu não usei nenhuma linguagem aqui positiva. A fala foi negativa, a respiração foi negativa, o movimento com a mão foi negativo e com a cabeça também. E a expressão do rosto foi negativa. O que acontece? Eu falei estas palavras consciente. Que nem quero ficar falando, tá? Nem quero ficar falando. Eu falei essas palavras consciente. Eu falei essas palavras com emoção. E eu coloquei nestas palavras sentido. É isso que eu quero que você entenda e seja ativado nessa manhã. Primeiro, autoconhecimento. Cuide dos teus pensamentos. Cuide dos teus trejeitos a respeito do que você fala sobre você mesma. Preste atenção na ênfase que você coloca naquilo que você pensa e fala. Porque nesse momento que você está fazendo isso, você está usando o seu consciente e o seu subconsciente vai trazer isso à existência. Por que o seu subconsciente? Porque é o sentimento que você colocou naquilo. Tânia, mas a primeira vez que eu falar vai acontecer? Não. Você simplesmente está lançando estas palavras para o universo, você está lançando para uma força maior e exatamente aquilo que eu produzi é o que eu vou ter de volta. O que eu produzi é o que eu vou ter de volta. E eu preciso entender sobre isso. Eu preciso entender que o meu consciente e o meu subconsciente, eles existem. Eu preciso lembrar que o consciente e o subconsciente não são duas mentes, é uma só. E elas trabalham lá comigo. Mas apenas duas esferas de atividade de uma única. São duas esferas de atividade de uma única. A mente consciente é a racional, que eu falei para vocês. Ela é a racional, a mente consciente. O aspecto da mente que discrimina esse racional, você pode, por exemplo, escolher seus livros, casas, companheiras da vida, com pessoas para você conviver com elas. Você pode tomar as decisões, por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. Emoção, sentimento, eu coloco naquilo. Então, eu tomo a decisão que a partir de hoje eu não vou mais falar dessa forma, eu não vou mais fazer isso. Só que inconscientemente eu continuo fazendo isso, os meus trejeitos. Né? Eu falei, ai, como eu tenho... Não falei? Só que eu posso fazer assim, ó. Lancei. Eu enviei isso para o universo e ele vai me trazer de volta. Então, o que eu preciso entender? Que quando eu tomo as decisões, quando eu faço isso, tomando decisões consciente, por outro lado, meu coração continua a funcionar, e essa decisão consciente, ela fica parecendo que ela não existe, porque eu só pensei, mas eu não pus emoção. A emoção está aqui dentro, o medo, as inseguranças, as incertezas que a gente tem
Automaticamente, isso acontece automaticamente. Então, e a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão daquilo que eu falei. Ela vai fazer a digestão. Quando eu falo digestão, eu gosto de falar também o que acontece. Eu falo ou eu penso e aquilo vai sendo gerado. Então, todo dia eu falo, ai meu Deus, eu vou para aquele trabalho. Ai meu Deus, eu tenho que pegar trânsito. Ai meu Deus, eu tenho que não sei o quê. Ai, não aguento mais, estou cansada. Ai meu Deus, quanta dívida. Quanto mais ênfase eu coloco sobre isso, mais eu vou ter isso. Ai, eu estou pagando, mas não consigo terminar de pagar. Porque você fala que você trabalha para pagar dívida. Você põe emoção nisso. Você coloca emoção sobre isso. Aí, ó que coisa legal que eu achei aqui. A mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes de controle consciente. Então, eu não tenho controle sobre isso. Inconscientemente, eu trago aquilo à existência. Gente, o que é isso, Tânia? Isso é um processo que você vai ter que ter de trabalho mesmo, a respeito de você mesmo. Entende? Porque é autoconhecimento, porque isso não está envolvendo pessoas. Eu podia vir aqui e falar um monte de coisas para vocês, sem dar para vocês a cereja, eu tô dando a cereja do bolo. A cereja do bolo é essa, é você fazer um monitoramento sobre os seus pensamentos, prestar atenção nos seus trejeitos, prestar atenção nas coisas que você faz. Gente, eu faço isso, estou fazendo isso constantemente. Constantemente, prestando atenção como eu me movimento, prestando atenção, estou lavando louça, o que eu estou pensando? Não, isso aqui eu não quero pensar. Então eu reformulo esse pensamento. Como que você reformula o pensamento, Tânia? Nossa, vamos usar a mesma frase. Como eu tenho conta para pagar. E aí eu vou reformular. O que eu vou dizer com essa frase? Eu, com a minha mente consciente e o meu subconsciente, já quitei as minhas contas. Ou melhor dizendo, eu não vou dizer já quitei as minhas contas. Eu já consegui achar a fórmula para colocar a minha vida na frequência certa com o universo. Ah, é muita coisa para me falar, então fala simples. Eu não, vamos mudar. Eu já estou de posse do que me pertence, conforme o universo tem me mandado. Eu envio para o universo que a minha vida está toda disciplinada, organizada. Aí você vai olhar e falar assim, eu tenho conta de luz para pagar. Então você vai olhar e falar, aquilo que eu usei, eu dou de volta para quem me deu. E dar de volta seria você pagar, porque não tem como você devolver a energia. Então eu dou de volta para quem me deu, você vai pagar. Eu tenho o meu cartão de crédito. Você fez a sua dívida com o seu cartão de crédito e você precisa pagá-lo. Você sabe que precisa pagar porque você não quer que suja seu nome. Então você vai trazer aquilo não em dor. Você não vai falar, eu tenho que pagar, meu Deus, está muito alto. Não, você não tem que fazer isso. Você fala, você fez isso, você alcançou o valor, vamos falar, de 6 mil reais. Você fez esse dinheiro. Só que esse dinheiro você fez ele antes de você ter ele na sua mão. Então agora você tem que entender que esse dinheiro já existe, porque você fez, ele já existe. Mas tá no cartão, Tânia, eu tenho que pagar. Ele já existe, você fez. E lembrando que o sentimento que você coloca de negatividade é o sentimento de negatividade que vai vir retornando para você em cima daquilo que você não quer. E é isso que é pior, é do que você não quer. Você não quer. Então, minha respiração, minha circulação, ela vai, o meu batimento cardíaco, ele vai trazer para mim aquilo que eu tô mandando. O subconsciente aceita o que nele é gravado, ou aquilo em que você conscientemente acredita. Acredita que tá difícil? Tá falando, tá difícil, vai ficar difícil. Eu fico direto corrigindo meu marido aqui. Eu falo para ele, não vamos falar que tá difícil. Essa é uma circunstância, não é nossa vida. É uma frase que eu uso corretamente. Essa é uma circunstância, isso não é minha vida. Isso aqui eu já resolvi. Eu só preciso achar os meios para chegar até. E esses meios, a mente infinita vai trazer para mim. Quando eu falo mente infinita, o que eu quero dizer para você? Que aqui dentro também é infinito. Isso aqui, que está aqui dentro, isso aqui não morre. Isso é eterno.
O que morre é essa carcaça aqui, ó, meu avatar. Mas isso aqui é eterno, então isso aqui é finito. Sabe? E eu preciso entender isso, que isso é eterno. E quando eu acredito que é eterno, quando eu acredito que estou de posse mesmo, daquilo que é meu e que ainda eu vou acessar, eu tenho que viver como tal. Eu tenho que viver como tal. Eu preciso viver em cima disso. Eu preciso ter essa mentalidade de que vou viver essa vida exatamente como ela foi proposta para mim antes de eu vir para esse avatar. E a vida que foi proposta para mim antes de eu vir para esse avatar é uma vida perfeita e eu vou viver ela. Então a gente não pode submeter as coisas ao crivo do raciocínio, porque o raciocínio, sabe o que o raciocínio vai falar? Você tá boba, Tânia, você tem dívida para pagar, caramba! Você não tá vendo que você tem dívida para pagar? Para com isso! Não, eu não vou me privar ao meu raciocínio. Saber que tenho, eu sei, mas não significa que isso é eu, que isso sou eu. Isso não sou eu. Mas e aí, como que você vai fazer com as coisas? E o pessoal vai bater a sua porta? O primeiro passo que eu falo, e eu tô falando de uma parte que mexe muito com todo mundo, que é a questão financeira. Você precisa se comunicar com quem você tem a dívida. Você tem prioridades em algumas coisas. E as coisas que você tem prioridades que envolve o outro, você dá prioridade lá. E as coisas que é pra você, você fala, segura a onda. Que é dessa forma que eu venho me organizando. Porque eu quero chegar em algum lugar. E o lugar que eu quero chegar, eu preciso entender. Só que eu tô falando de algo que está externo. Dívida. Mas vamos falar de algo que está interno. Como é que você vai conseguir fazer com que a sua mente ela vá tomando um rumo diferente? Nós vamos daqui a pouco já encerrar essa live porque eu estou indo para um café nessa manhã lá no Alphaville. Eu estou indo para esse café e eu não vou continuar fazendo aqui com vocês, mas nós vamos ter outras lives de domingo e eu quero você aqui. Mas vou encerrar essa parte para você poder entender. Então você entende que a gente tem duas esferas da nossa mente, que é única, racional e emocional. A gente tem o consciente e o subconsciente, certo? Você entende. Você entende que no racional, no consciente, eu estou consciente do que eu estou fazendo e que aquilo que eu estou consciente que eu estou fazendo, que eu ponho ênfase, eu trago isso à existência. Porém, se eu ficar lançando aqui palavras, gestos, emoções, ações, que são coisas negativas, esse daqui que é o meu subconsciente, ele vai me trazer de volta no nível que eu mandei. Então eu preciso saber como vou lidar com isso. Comece por você. Comece por você. Você tem obrigação, você que está aqui comigo, que está me acompanhando desde o início, parar hoje e começar hoje, agora, assim que a gente encerrar essa live, e começar a avaliar o que você pensa a respeito de você. O que você pensa a respeito de você. Não seja hipócrita. E eu sei que sua mente vai te enganar em várias e várias vezes, porque a minha faz isso comigo constantemente. Porque a mente mente. Então o que precisa entender? Você precisa entender que você vai fazer essa lição de casa. Eu preciso primeiro saber o que eu penso a respeito de mim mesma. Porque o que eu tô mandando pro universo a respeito da Tânia? O que eu tô falando pro universo a respeito da Tânia? O que é que eu estou colocando pro universo a respeito da minha própria pessoa? Como que eu estou fazendo isso? Eu tô falando que eu sou uma fracassada? Eu tô falando que eu sou uma pessoa que não sou vista? Ai, coitada de mim? É isso que eu vou mandar a respeito de mim. É o que eu vou ser. É o que eu vou ser para a minha pessoa. É o que eu vou ser para as outras pessoas que vão se conectar comigo. Então eu preciso entender, compreender profundamente, que eu preciso ter pensamentos bons a respeito de mim mesmo. Então, o que eu vou falar? Que o pensamento consciente, ele mais a ação, ele vai gerar uma manifestação. O pensamento consciente mais a ação vai gerar uma manifestação. E o pensamento consciente vezes ação vai
é gerar realização. Então, se você vai começar a ter o pensamento a respeito de você mesmo e você vai trocar ele, ter ações diferentes, eu falo para você, seja carinhoso com você mesmo, seja paciente com você mesmo, seja resiliente com você mesmo, seja uma pessoa que se ame, que se cuide, que se trate. E aí se tratar vai abrir um leque gigantesco para você. Vai abrir gigantesco. Vai, que me fala assim, olha, eu coloco aqui a minha mesa do café maravilhosa para tomar o meu café. Eu ponho uma xícara bonita, olha que xícara bonita essa xícara. Eu ainda continuo com o meu bolinho, que é esse aqui, mas eu vou trazer um bule diferente para que eu possa tomar. Quando eu estou comendo alguma coisa que hoje eu não estou, porque eu vou para um café, eu coloco um prato bonito na mesa. Eu pego meu tempo e gasto meu tempo para isso. Tânia, mas é uma coisa que você, não tenho tempo, eu tenho que levantar, tenho que sair correndo para trabalhar. Levanta mais cedo. Se você não se ama, como você quer que as pessoas amem você? E amar você não é você ser egocêntrico. Amar você é você verdadeiramente ser uma pessoa que você vai dar honra para você. Eu dou honra para mim. Eu falo, meu Deus, eu tava falando esses dias, eu tô perdendo muito tempo sentada, preparando meu café. Não, depois eu olhei e falei, não, eu tô verdadeiramente pensando que eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu sou a pessoa que vai fazer acontecer. Eu sou a pessoa que tem que me amar mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou a pessoa que preciso fazer as coisas para mim com carinho. Aí você vai lá e pega um copo desse, que as meninas deixaram só esse aqui, e aí vai tomar café num copo desse. Ou vai tomar água num copo desse, sendo que você poderia ter um copo melhor para você tomar uma água, e uma água bem gostosa para você tomar, num copo mais gostoso, numa coisa mais sofisticada. Eu quero ser rico, mas você se trata como um mendigo. Você não arruma a sua cama para você mesmo. Você não coloca um lençol maravilhoso para você poder deitar. Você não compra um sabonete que seja um sabonete que você vai tomar banho com ele, que você vai se sentir bem. Autoconhecimento. Autoconhecimento é primeiro eu, depois o que eu quero do lado de fora. E olha o que eu vou dizer para você. Quando você chega nesse nível de você tratar poderosamente você, as coisas estão do lado de fora, você vai atraindo, que é uma outra ativação que eu vou trazer para vocês, que é sobre a atração. Que é sobre a atração. Então você vai atrair para você aquilo que você vai adquirir, que você vai conquistar, que você vai alcançar, vai ser de acordo com aquilo que você mandar para o universo. Então, se você está mandando para o universo negatividade, se você está mandando para o universo dor, se você está mandando para o universo, eu não consigo, se você está mandando para o universo fracasso, você vai ser sempre uma pessoa fracassada o tempo todo. O tempo todo. Então você precisa entender isso. Você precisa entender. Se apaixone por você. Ame você. Cuide de você. Tenha esse autoconhecimento. Eu descobri, gente? Eu descobri que eu preciso dormir 8 horas por dia. Eu tenho que dormir 8 horas por dia. Então o que eu entendi? Se eu tenho que dormir 8 horas por dia, qual é o horário que eu vou me deitar para o horário que eu gosto de levantar? Porque eu gosto de levantar cedo. E aí o que acontece? Tá frio? Vou levantar cedo? Não vou levantar cedo? Se eu dormir no meu horário certo, meu corpo vai dizer, Tânia, você dormiu. Eu não quero mais ficar aqui nessa cama, você vai levantar. Mas eu quero dormir mais de 8 horas. É bom isso para você? É bom isso para você? E eu vou falar uma coisa muito interessante, bem interessante, que você precisa entender. Que tem coisas que você vai fazer que aparentemente, vou até falar sobre isso aqui, sobre a questão do exercício físico. Gente, eu vou dizer para vocês que eu odiava a musculação. Só que a musculação tá me trazendo um efeito de algo tão poderoso aqui e no meu avatar, que eu tô muito feliz por isso que eu tô fazendo. Olha, pegar um dia da semana e ter que pegar a alimentação, preparar toda a alimentação para a semana, marmitinha, para poder comer. Eu funciono se eu organizo isso assim. Como é que você funciona? Se eu coloco meus horários, se eu faço planilhas, né, para me colocar, tem um dizer ali, que eu coloquei,
para me passar toda hora e ler. Por quê? Porque eu sei que isso me faz bem, eu sei que isso me muda, eu sei que isso me traz algo importante. Então, hoje, a ativação que eu quero trazer para você é essa, desse autoconhecimento. O que é que você está pondo emoção? Para onde você está colocando a emoção? Aonde é que você está colocando seus sentimentos? Seus sentimentos estão sendo colocados aonde? Em que parte? Em que lugar que seus sentimentos estão sendo colocados? Você precisa saber sobre isso. Você precisa falar sobre isso. Para onde você está direcionando? Você está direcionando para as coisas negativas? Você está direcionando para as coisas impossíveis? Você está direcionando para as coisas que não tem jeito? Não, você tem que colocar, eu já conquistei. E a primeira parte que você precisa conquistar é você. É você. Quanto você acredita em você? O quanto você tem se dedicado a você mesmo? Gente, olha, leva tempo. Para você organizar uma rotina onde você é o protagonista dela, vai levar um tempo. Por que eu falo que você é o protagonista? Porque você sai do automático. Você sai do automático. Ah, levantei de manhã, vou escovar meus dentes, tomar meu banho. Blá, blá, blá. Não, você sai desse automático. Você começa a viver uma vida real. Você começa a viver real, você começa a se ver. Você vê sua cor, você vê sua pele, você consegue ver sua pele. Puxa, minha pele tá manchada, minha pele tá mais lisa. Você começa a ver. Nossa, você começa a ver como você come. Você começa a ver, sentir sabor nos alimentos. Você começa a sentir a emoção das coisas que você faz. Você põe valor naquilo que você faz. Então, o começo é esse. Você tem duas coisas. Você tem o seu consciente e você tem o seu subconsciente. Cuidado com o que você pensa no consciente, porque o subconsciente não quer saber. Ele vai acatar e ele vai mandar isso para o universo. E o universo vai te trazer de volta aquilo que você não quer. Então seja consciente nos seus pensamentos. Pense de propósito. Pense de propósito. Pense de propósito. Como diz, né, Joyce Meyer, você pegue os seus pensamentos e pense eles de propósito. O que eu vou pensar? Vamos brincar com você. Eu vou pensar, eu sou rica. Eu sou rica. E ó, não é uma coisa que você vai falar, eu sou rica. Não, isso não é emoção. Isso é só movimento. Isso é só movimento. Você precisa colocar dentro de você o sentimento, as emoções certas daquilo que você quer. E aí eu falo assim, tá, eu tô falando, eu sou rica. Como que é que um rico vive? Ah, ele passeia. Não, gente, isso aí é o que ele coloca lá na mídia pra gente ver, ou coloca aqui no Instagram, mas qual é a vida? Quais são os livros que ele lê? Quais são, bebe água, não bebe água, faz exercício, não faz exercício? Quais são as coisas que eu já posso fazer conscientemente que me levam aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? O que eu quero viver? O que eu quero viver? Você determina o que você vai viver. Não é a circunstância, não é o governo, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, não é ninguém. É você que determina o que você quer viver, aonde você quer chegar. E isso que eu falo que você quer chegar, você tem que chegar no ápice de quem você é. Sabe? É no ápice de quem você é. E ter essa postura, ter essa firmeza de quem você é. E isso é algo que eu gosto muito, é algo que eu busco muito, porque eu gosto de ser quem eu sou. E sendo quem eu sou, tá me dando acesso. Eu falo, eu cheguei até aqui e ainda eu tenho lugares para chegar. Por quê? Porque esse quem eu sou verdadeiramente faz eu ser. Então, antes de ter, eu preciso ser. Então eu te convido a você sempre estar aqui. A gente está aí todos os dias fazendo para você o café da ativação com pílulas de ativação. Trazendo para você no café pílulas de ativação. E hoje eu estou aqui trazendo para você uma porção maior nesse café da ativação. E foi um prazer gigantesco estar com você aqui. Foi muito bom te receber. E nós vamos ter muito mais ainda café de ativação, lives de café de ativação para você poder crescer, desenvolver e ser ativado em você. Quando você se conhece, você conhece qualquer outra coisa, porque você carrega a essência da vida. Então, se você carrega a essência da vida, você carrega essa fagulha de vida, né?
que a gente tem para viver aqui, e você vive ela com qualidade, com muito mais vontade, aí eu vou dizer para você, você consegue fazer qualquer coisa, tocar em qualquer coisa. Então, suor, lágrima e sangue. Coloca no quê? Em levantar cedo, em ler livros, em dormir bem, em você ter pensamentos a respeito de você perfeitos, pensamentos de bem, pensamentos de paz, pensamentos de conquista, e aí sim você vai conseguir verdadeiramente chegar no lugar aonde você tem que chegar. E esse lugar é seu, não deixa ninguém ocupar ele. Quando você não faz, o universo manda de volta e alguém faz. Então aquilo que você mandou com ênfase, que é bom, espera, continua fazendo, você vai chegar lá. Um bom domingo para vocês, um bom almoço em família, que seja perfeito esse almoço em família que vocês vão ter. E breve nós vamos ter aí um café da ativação presencial. Então fica ligado, fica ligadinho, não perca os cafés da ativação aqui no Instagram, não perca o café da ativação todos os dias que a gente faz, porque breve nós vamos ter aí um café da ativação presencial. E eu gostaria de ter você lá. Bom domingo e até a próxima live. Tchau, tchau.